sejam bem-vindos à série de vídeos do PLC 300 no canal PLC e Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar o CLP comunicando e comandando o nosso inversor de frequência, o CFW500 da WEG. Então ele vai mandar os comandos, gira-para, sentido de giro e também vai mandar a referência de velocidade para esse motor trifásico. Primeiro eu vou mostrar quais parâmetros a gente precisa alterar nesse inversor e depois nós vamos fazer a programação da rede CAN e do PLC 300. Aqui na bancada eu já estou com o meu inversor de frequência ligado e o manual aberto para nos auxiliar. Então o primeiro parâmetro que nós vamos mexer nesse inversor de frequência vai ser carregar o padrão de fábrica nele. Ou seja, qualquer sujeira que tiver na programação, ele já vai apagar e vai voltar ao padrão de fábrica desse inversor. Então o parâmetro que nós vamos mexer vai ser esse parâmetro 204. Colocar ele na opção 5. Ou seja, ele vai passar o padrão de fábrica em modo 60 Hz. Então para isso, eu aperto a tecla menu. Aperto a tecla menu novamente, ele vai cair no parâmetro 1. Com as setas para cima, eu vou até para cima e para baixo, né? Eu vou até o parâmetro 204. Aperto a tecla menu de novo. Ele vai entrar dentro desse parâmetro e aí eu posso alterar o valor dele. Nesse caso aqui para 5. Vou alterar ele aqui para 5. Na hora que eu der Enter, ele está carregando o padrão de fábrica nesse inversor e ele vai até dar um reset no final desse processo. Bom, já carregou o padrão de fábrica. O próximo parâmetro que nós vamos mexer vai ser o parâmetro 220, que é a seleção local remoto. No parâmetro 220, nós vamos escolher em que modo nós vamos querer trabalhar, né? Se é no modo local ou no modo remoto. Nesse caso aqui, eu poderia adotar qualquer um dos dois. Eu vou adotar que vamos trabalhar na rede CANopen em modo remoto. Para eu alterar o inversor para modo remoto, eu tenho que mudar o parâmetro 220 para o valor 1, que está aqui no manual. Então para isso eu venho lá de novo no P, entre parâmetros. Então eu vou até a opção do parâmetro 220. Então ó, entra aqui no parâmetro 220, aperta Enter e eu mudo aqui para a opção 1. Então ele já passou para o modo remoto. O próximo parâmetro que nós vamos alterar vai ser o parâmetro 222, seleção de referência remota. E os valores dele são iguais a esse parâmetro 221. Então qual que é o valor que nós vamos escolher aqui, né? A seleção de referência é por onde que eu vou alterar a velocidade desse inversor. Nesse caso aqui eu vou alterar por essa opção 11, que é CANopen. CANopen, DeviceNet, Profibus ou Ethernet, é a mesma opção. Então eu vou escolher o parâmetro 222, eu vou escolher essa opção 11. Então eu já vou alterar ele aqui, ó. Eu vou entrar no parâmetro 222 e vou mudar aqui para a opção 11, que é via rede. Ou seja, dessa forma eu estou informando para o inversor que a velocidade que ele tem que obedecer é justamente ele vai vir pela rede. O próximo parâmetro que eu vou mexer vai ser o parâmetro 226, que é a seleção do giro remoto. Ou seja, a seleção do giro é se o inversor vai girar horário ou anti-horário. Então, a opção aqui nos parâmetros 226, eles são as mesmas do parâmetro 223, que é o modo local. Então, eu vou escolher aqui a mesma coisa. Eu vou escolher que o meu sentido de giro vai ser via rede CANopen, DeviceNet, Profibus, né? Então, é a opção 9. Então, eu vou mudar o parâmetro 226 para a opção 9. Então, eu venho aqui, seta para cima, parâmetro 226 e escolho aqui a opção 9. Opção 9. Então, dessa forma, eu estou falando para o inversor que o sentido de giro que ele vai obedecer vai ser enviado via rede CAN. Agora, um próximo parâmetro que eu vou alterar vai ser o parâmetro 227, seleção do gira-para remoto. Ou seja, por onde que eu vou dar o comando gira-para para esse inversor. Então, é a mesma coisa, eu escolho também a opção CANopen aqui, ó, a opção 4. Então eu vou mudar o parâmetro 227 para a opção 4. Beleza, eu poderia dar o comando jogue também pela rede, mas só o comando jogue seria equivalente ao comando gira-para. Então pela rede não vou nem programar esse parâmetro 228, vou deixar ele o padrão que ele estava mesmo. Um próximo parâmetro que eu vou alterar é o parâmetro da rede, que ele está lá na frente, é o parâmetro número 700. Vou descer mais aqui para mostrar aqui no manual para vocês. Então ele está bem aqui, ó, parâmetro 700 e 701.
O parâmetro 700, eu escolho justamente o protocolo da rede que eu vou utilizar. Então eu vou lá no meu inversor, lá no parâmetro 700, parâmetro 700. Então eu vou escolher aqui qual a opção. Eu quero que o meu protocolo da porta CAN seja a rede CAN Open. Então essa porta CAN do inversor, ele pode trabalhar tanto como CAN Open como DeviceNet. Então nesse caso aqui eu vou escolher a opção CAN Open, opção 1. Aperto Enter, ele aceitou. O outro parâmetro que eu vou mexer vai ser o endereço o nó desse inversor, né? Que a gente chama de nó, que é o endereço da rede CAN, que é o parâmetro 701. Eu vou colocar ele como endereço 2. Então esse endereço vai ser utilizado lá na configuração do PLC300. Vou deixar ele aqui como 2. E mais que eu vou mexer aqui? Taxa de comunicação, que é o P702. O ajuste de fábrica ele já vem em 1 MB, então já está certo. E um outro parâmetro que eu posso mexer, que é um opcional também, é o parâmetro 703, Reset de Buzz-Off. Esse Reset de Buzz-Off é caso a rede caia, ele volta automático ou não. Então eu vou deixar ele aqui, o parâmetro 703, na opção 1, em automático. Ou seja, se por acaso a rede cair, ele já volta automaticamente. Então a nossa programação do nosso inversor já está pronta. Só que toda vez que eu faço alguma alteração relacionada à rede CAN, eu tenho que desligar e ligar esse inversor de frequência. Posso simplesmente tirar a energia dele, esperar ele apagar, né? Ele demora um pouquinho para desligar, justamente por causa dos capacitores internos lá dele. Então espere ele apagar totalmente e aí depois você pode religar. Então aqui, ó, nosso inversor de frequência já está pronto para operar pela rede CAN. A nossa rede CAN será configurada da seguinte maneira. Então nós vamos ter aqui, ó, duas words saindo aqui do PLC300, a QW2000 e a QW2002. Essas duas words, elas vão estar linkadas com esses dois parâmetros do nosso inversor de frequência, o ZW500, que é o parâmetro 684 e o parâmetro 685. Então a descrição desses dois parâmetros está aqui embaixo, foi retirado aqui do manual do ZW500. O parâmetro 684, ele tem esses 8 bits aqui, ó, bit 0 até o bit 7, que são os bits de controle. Então, por exemplo, o bit 0 desse parâmetro 684, ele significa aqui que é o habilita rampa. Seria um comando equivalente a um gira para. Então, esse bit 0, ele estando em 1, o inversor gira, estando em 0, o inversor para. O bit 1 é o habilita geral. O habilita geral é uma espécie de uma emergência. Se esse bit estiver zerado, é como se eu tivesse com a emergência apertado, nenhum outro comando vai funcionar. Então, para eu conseguir fazer esse inversor girar, além de eu ter que colocar esse bit do habilita rampa em 1, eu tenho que sempre estar com esse bit habilita geral ativo também, senão esse inversor não vai conseguir girar. O bit 2 já é o sentido de giro, né? Então, eu posso escolher aqui sentido horário ou anti-horário. O bit de jog, nós não vamos utilizar ele, nem o bit remoto. O único bit que nós podemos, talvez, utilizar é esse bit 7, que é o reset de falha. Então, se o inversor de frequência entrar em falha, eu consigo resetar via rede, através desse bit 7 aqui. Nós podemos deixá-lo mapeado também. O parâmetro 685, ele vai ser a nossa referência de velocidade, ou seja, o set point de velocidade para esse inversor de frequência aqui. Então, só que a unidade dele não é em RPM nem em Hertz. Nesse caso aqui, a unidade dele é em 13 bits. Ou seja, o que são 13 bits? É um valor de 0 a 8.192. Então, se eu mandar um valor de 8.192 para esse parâmetro 685, o inversor de frequência vai entender que 8.192 significa o quê? Os 60 Hz para ele. Isso é a velocidade nominal do nosso motor. Então, se eu jogar um valor, por exemplo, 4.096, o inversor de frequência vai para 30 Hz. E assim, proporcionalmente, nesse valor aí. Bom, agora eu vou fazer a programação no WPS. Então, primeiro eu vou criar uma nova configuração. Vou chamar aqui de aula 08, rede CAN, ZW500. O nome do recurso vou colocar como PLC500, PLC300. Rede Ethernet, clicar em testar, está funcionando. Próximo, finalizar.
Beleza, o nosso projeto já está aberto aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar a nossa RedCam. Venho aqui no configurador da RedCam Open, clico 2 vezes. Abrir aqui meu configurador. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, posso vir aqui e arrastar o equipamento que eu quero na minha rede. Apesar de não ter configurado o mestre, a primeira coisa que ele fala é justamente isso, ó. Propriedade do mestre não definida, configurar sim. Então eu vou configurar o nosso mestre. Eu vou escolher aqui quem é que é o PLC 300, versão 4.10, seria o 4.13 também. Posso dar um nome aqui como PLC 300. Baud rate eu posso colocar aqui 1000, que seria 1 mega, e clicar em OK. Nessa próxima tela eu configuro quem é meu escravo, que vai ser o meu CFW 500. O endereço dele já está como 2, está certo, só clico em OK. Agora eu vou configurar os PDOs. Então eu posso configurar primeiro o PDO no PLC 300, que é o PDO de transmissão, TXPDO. Eu clico aqui no TXPDO1. Então a primeira coisa que eu configuro, de quanto em quanto tempo que eu quero enviar esse PDO. Eu posso colocar mais 50 mili, já é mais do que suficiente para o meu caso aqui, para controlar o inversor de frequência. E aqui eu escolho quais memórias que eu vou enviar. Então vai ser a QW2000 e a 2002. Vão ser duas memórias que vão ser enviadas por esse COBE ID 0181. Posso dar OK e mandar salvar sim. Agora eu vou configurar quem vai receber esses PDOs. Então eu clico aqui no Setup 500, entro em PDOs, venho aqui no RX PDO1, posso colocar aqui o COBE ID 181. Eu vou tirar essa control word que já estava mapeada aqui e vou acrescentar no lugar dela esses dois parâmetros, 684 e o 685. Então aquelas duas memórias que eu estou enviando pelo PLC 300 vai cair nesses dois parâmetros que eu já mostrei aqui no slide anterior. Eu clico em OK, mando salvar sim. Dessa vez eu não vou nem transmitir a configuração aqui pelo configurador da CAN, porque eu vou transmitir junto com o meu programa. Posso mandar fechar e salvar aqui. Minha RedCam já está criada, então eu vou primeira coisa que eu vou fazer vai ser os comandos que eu vou mandar para aquele inversor de frequência CFW500. Então eu vou colocar aqui, ó, comandos para o inversor. Para eu dar o comando para aquele inversor, eu vou utilizar uma função chamada MUX. Eu aperto a letra F, procuro aqui em MUX. Tem dois MUX, né? Tem o MUX 2 e o MUX sem número nenhum. Eu vou escolher esse MUX sem número nenhum, que é um MUX de 16 bits. Então o que eu faço com esse bloco MUX, né? Eu posso selecionar bit a bit o que eu quero enviar e ele empacota os 16 bits aqui numa Word. Então quem vai ser essa Word? Eu vou começar configurando pela Word. Então quem vai ser a Word? Eu vou criar uma variável chamada CFW500 CAN comandos. Essa Word vai ser aquela QW2000. Então eu configuro aqui como Global Network, tipo Word, e aqui eu escolho QW e a memória 2000, que é a memória que eu já mapeei ali na RedCam. Então agora eu vou definir quais bits que eu quero enviar por essa Word aqui. Então o bit 0 era o nosso girapara, comando girapara. Então eu vou colocar aqui como comando girapara. Vou criar aqui o comando girapara. O segundo bit, que seria o bit 1, é o comando habilita. Eu falei que ele é semelhante ao nosso emergência. Sem ele, o inversor não funciona. O bit 2 seria o sentido de giro. Então vou colocar aqui como comando sentido de giro. Seria inverter sentido horário anti-horário. Clicar aqui e mandar criar. Aí o bit 3, 4, 5 eu não vou utilizar, então eu posso colocar 0 aqui, ó. E o bit 7 vai ser o comando reset falhas. Então se eu tiver alguma falha, eu consigo mandar o reset pela RedCam também. Consigo resetar aquele inversor pela RedCam. E o bit 8 em diante eu também não vou utilizar, que são os bits reservados, então eu posso deixar tudo zerado mesmo. Então os comandos do nosso inversor já está pronto. Eu estou dando os comandos girapara, habilita sentido de giro e o reset. E eu vou enviar todos esses comandos através da QW2000, que é o que eu já havia mostrado para vocês no slide. E agora eu vou colocar o setpoint de velocidade. Então eu vou criar uma nova rung aqui. Vou colocar um comentário como controle de velocidade. Para o controle de velocidade, eu vou utilizar aquele nosso bloco scale. Eu vou apertar a letra F, escolho scale.
Na entrada do bloco, eu vou criar uma variável chamada setPoint velocidade em RPM. Ou seja, eu vou digitar um valor em RPM aqui nessa memória, tipo de dado. Vou colocar como Word, valor inicial. Eu já vou deixar ele setado inicialmente como 500 RPMs. Então, aqui eu escolho o RPM máximo dele, que vai ser 1800 RPMs, 0 a 1800 RPMs, e o valor de saída. Esses 1800 RPMs, que são os nossos 60 Hz, que é a velocidade nominal desse motor, ele significa o quê? Que vai ser aquele 13 bits, que é o valor de 8.192. Aqui no setPoint de velocidade, se eu digitar 1800 RPMs, ou seja, a escala máxima dele, ele vai enviar aquele valor de 13 bits para essa memória, que vai lá para o parâmetro 685. Então ele vai enviar um valor de 8.192 para cá, que seria o quê? A velocidade nominal do motor. Se eu colocar um setPoint, por exemplo, de 900 RPMs, o Block Scale vai mandar 4.096 para essa memória. Então o inversor já vai entender que ele tem que girar na metade da velocidade nominal dele. Seria uns 900 RPMs ou 30 Hz. Então eu vou criar essa memória agora de saída do bloco. Vou dar o nome como CFW500 CAN setPoint velocidade. No grupo eu vou escolher como Global Network. Aqui eu escolho a opção QW2002. Essa memória QW2002 já está mapeado lá no inversor de frequência no parâmetro 685. Então na programação é só isso, eu já vou enviar o programa e fazer um teste. Eu mando compilar primeiro, vejo se não tem nenhum erro. Beleza, deu 0 erro, 0 aviso. Aqui eu tico todas as opções, inclusive dessa vez ele vai enviar também a configuração da CAN e aperto OK. Bom, já transmiti meu programa, então eu vou ligar aqui a minha bancada e monitorar meu programa para forçar as variáveis e fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Então o primeiro comando que eu preciso mudar aqui é o comando habilita. Sem ele, nada vai funcionar, então eu tenho que deixar o habilita sempre em true, né? Sempre em 1. Agora eu vou dar o comando gira para aqui. Então eu vou mudar ele para true. Pode ver que meu motor já começou a girar aqui, ó. Ele vai girar em 500 RPMs. Eu posso mudar a velocidade desse motor. Aqui, ó, ele está em RPM. Então, se eu colocar 900 RPMs, ele vai girar em 30 Hz, que é o que o inversor está mostrando aqui, ó. Ele está girando em 900 RPMs agora. Se eu colocar 450 RPMs, vai girar em 15 Hz. Então, esse bloco já está convertendo os meus 450 RPMs naqueles 13 bits. Ele está jogando 2048. Vou colocar uma velocidade menor aqui, de 100 RPMs, por exemplo. Só para a gente ver o sentido de giro do motor. Então o motor está girando num sentido aqui, e eu vou agora dar esse comando de sentido de giro para ver se ele realmente está funcionando. Então ele está girando aqui, olhando de frente aqui para o motor, ele está girando em sentido anti-horário. Eu vou clicar aqui agora no botão, então ele inverteu o sentido de giro. Então o motor está funcionando. Posso dar o comando gira para, sentido de giro. Que nem eu falei, né? O habilita ele é uma espécie de uma emergência. Sem o sinal do habilita, o inversor fica cortado. Então ele corta completamente a energização aqui do motor e o motor desliga. O que eu posso fazer agora? Eu posso mapear essas memórias para conseguir comandar esse inversor de frequência através da minha EHM. Então eu vou colocar uns endereços aqui nela. Vou colocar endereço 0, bit 0 aqui no nosso girapara. No comando habilita, vou colocar como endereço 0 bit 1, que é a memória Modbus 40001. E no sentido de giro, vou colocar como bit 0, ou word 0 bit 2, 40002. E na falha eu posso mapear também, apesar de que o inversor não deu nenhuma falha. Vou mapear ele como bit 7, que é o mesmo para manter o padrão do bit que ele está aqui, ó. Então se eu precisar chamar ele na IHM, eu vou chamar como endereço 40007. E meu setPoint de velocidade, eu vou mapear ele aqui como o endereço 100. Então eu chamo lá na IHM como memória 8050. Já estou com minha IHM aberta, então eu vou escolher aqui a MT8071, clicar aqui em OK, para ele abrir um novo programa. Vou minimizar a bancada por enquanto, para não atrapalhar a nossa tela. Primeira coisa que eu vou fazer é configurar o nosso dispositivo, que é o PLC300. Então já está Modbus TCP/IP,
Vou dar um nome aqui para ele como PLC300. O IP do PLC300 192.168.0.10. Porta 502 já está certo. O Default Station Number aqui 255. Beleza? Clico OK e OK de novo. Aí eu vou inserir um botão para fazer o nosso girapara. Então esse botão ele é o endereço 40.000. Vou colocar um texto aqui na frente para poder identificar que é o comando girapara. Vou copiar esse comando, vou colar aqui do lado, que vai ser o nosso habilita, que é o endereço 40.001, habilita geral, né? E aqui eu vou colocar mais também o nosso sentido de giro. E o endereço dele vai ser o 40.002. Mas está faltando aqui o nosso setpoint, né? Então eu vou colocar um input no Mac. Escolha aqui 4x, assim como eu já mostrei em outros vídeos. Endereço 8050. Vou colocar ele aqui, vai ser o nosso setpoint de velocidade. Então dessa vez eu não vou nem mudar o nosso layout aqui da EGM, vou deixar simplesinho assim só para o vídeo ficar um pouco mais curto. Venho aqui em Project, mando simular. O simulador está aberto. Ele deu esse device non response, porque, ou seja, ele não está conseguindo encontrar o PLC300. Porque eu fiz o mapeamento lá das memórias e esqueci de fazer o download do meu programa. Como eu mudei as memórias aqui, eu tenho que fazer o download do programa de novo. Acabei esquecendo. Eu vou fazer agora e provavelmente o compilador, o nosso simulador lá da eGame já deve voltar a funcionar. Já fiz o download, vou mandar simular de novo, simulação online. Agora sim, ó, já está funcionando. Eu vou ligar a nossa bancada também para a gente conseguir ver a eGame funcionando em conjunto aqui com o nosso inversor real aqui. O primeiro comando que eu vou dar para o inversor vai ser o habilita geral, sem ele nada funciona. Depois o girapara aqui. Beleza, o inversor já está girando, eu posso a qualquer momento inverter o sentido de giro. O inversor desacelera e acelera para o outro lado. Não tem problema, o inversor de frequência da VEG, não tem problema você mudar o sentido de giro mesmo com o motor girando. Ele não vai estancar o motor e girar para o outro lado, né? Ele respeita as rampas de desaceleração e aceleração agora. Aí eu posso chegar aqui e mudar a velocidade dele também, diminuir ou aumentar, vou colocar 1000 RPMs, por exemplo. Já subiu aqui para 33 Hz. Eu vou colocar a velocidade máxima dele, que seria 1800 RPM. Aí já subiu para os nossos 60 Hz. E a qualquer momento eu posso inverter o sentido de giro, como eu havia falado para vocês. Não tem problema, porque ele vai fazer a rampa de desaceleração primeiro. Então ele para e acelera para o outro lado. Sobre o habilita geral, que eu havia comentado, se eu apertar ele, simplesmente vai cortar os pulsos do motor. Então o motor vai parar por inércia. Então ele foi direto para 0 Hz, só que ele cortou os pulsos de saída aqui do inversor de frequência e simplesmente é como se eu tivesse apertado a emergência. O motor para por inércia. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. O backup do programa, tanto da EHM quanto do PLC, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se tiverem qualquer dúvida ou uma sugestão de algum vídeo que eu possa fazer futuramente, vocês podem deixar ali no comentário. Muito obrigado.